O povo, você presente. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. E agora a gente muda um pouquinho de modalidade, recebe o coordenador de esportes do Náutico, treinador de polo Jefferson Lima, que também trabalha no Cuca, né, da Barra do Ceará. Jefferson, a gente está falando aqui de vários esportes, falou sobre triatlon, natação em mar aberto, stand-up paddle, entre outros. Eu queria que você explicasse o que é que o polo aquático tem de diferente. A gente sabe que ele esteve nas Olimpíadas desde o início, né? Como é que é o esporte? Explica o início para quem não conhece bem. O polo aquático, ele, para quem não sabe, ele foi o primeiro esporte coletivo a ser inserido nas Olimpíadas, né? Desde 1900 que ele está inserido nas Olimpíadas, juntamente com o futebol. Só que no Ocidente, né, nas Américas, ele é pouco conhecido, né? Na Europa, alguns países, ele é até o primeiro esporte do país, como na Hungria, que ele é mais popular que o futebol. Mas no Brasil, ele é pouquíssimo conhecido e ele se concentra muito alto nível dele no eixo Rio-São Paulo. Então, hoje o Ceará, a nível de Norte-Nordeste, a gente pode considerar que é a maior potência hoje. A gente já participou de 17 campeonatos, a gente ganhou desses 17, 8. Né? Então, aliás, 15 campeonatos, a gente ganhou 8. Então, é mais do que 50% de títulos. E ele teve parado no Ceará de mais ou menos 1990 a 2005, quando ele retomou suas atividades no final do ano no Náutico, como hobby, né? E a partir de 2007, ele começou a ter um caráter de treinamento, quando eu assumi a equipe, porque até então não tinha técnico. E como eu estava me formando em educação física, surgiu a necessidade de ter um técnico. Você já praticava o polo? Eu era nadador, né? Minha vida inteira eu fui nadador do Náutico. Náutico. Para ser jogador de polo, tem que ser nadador? É bem necessário, né? Você ser não um excelente nadador, né? Um campeão de natação, né? Mas você tem que ter um nível de natação bastante razoável. Então o polo aquático ele se assemelha bastante ao handball, né? Na sua forma de jogar, na sua forma de tática, né? São 6 jogadores na linha, um goleiro, e o objetivo é fazer o gol, igual ao handball. As faltas fazem parte do jogo, né? O tempo inteiro o jogo é paralisado por falta, como no handball. E tem situações de homem a mais, que a gente chama de homem a mais, que é a superioridade numérica quando o jogador é expulso, né? Então o objetivo é fazer o gol e geralmente o que decide a partida é o percentual de aproveitamento desse homem a mais, né? Quando você ataca com a superioridade numérica. A Edla falou aqui sobre a importância da prática do esporte para as crianças, né? Como é que é o seu trabalho com as crianças aqui em Fortaleza? O que é que você vê, principalmente as que não têm tanta condição financeira, que não podem estar pagando um curso muito caro e entram no esporte e se saem bem? Criança mesmo a gente não tem pegado, né? Porque, como eu estou dizendo, o esporte ele é pouco visível, né? A gente sai na rua e perguntar para alguma pessoa o que é polo aquático, eu acho que de cada 100 pessoas, 2 vão dizer que sabe o que é. Então, a nossa dificuldade maior é essa, de estar atraindo o público. Divulgar o esporte. E como ele só acontece no Náutico, né? A gente é isolado aqui no Ceará, só acontece no Náutico, é uma dificuldade a mais. Então, como chega até nós os nossos atletas? Vem da natação. Né? Então, como eu sou também o treinador de natação do Náutico, e eles veem o treinamento do polo aquático após a natação, alguns se interessam, e geralmente eu já estou pegando a molecadinha de 12, 13 anos, né? Então eu não pego criança. Então, adolescente. O nosso time começa com 12, 13 anos, e aí eu vou acompanhando essa molecadinha até eles se tornarem adultos. Então a nossa primeira geração, que começou em 2007, eles entraram com 14 anos, 15 anos, hoje eles estão com 20, né? E estão jogando campeonato adulto, então eles já jogam há algum tempo. E lá no Náutico, 90% do nosso time são jovens de baixa renda, ali que moram na comunidade do Castelo Encantado, Serve Luz, Bucuripe. Embora o Náutico seja um clube considerado da elite, de um tempo para cá, o Náutico vem meio que fazendo um projeto social, entre aspas, né? Porque oficialmente não é, mas de qualquer forma a gente está mudando vidas, né? Hoje a gente tem 3 atletas nossos que estão morando em São Paulo, com escola, quem é da época de escola ainda, e os que já são de época de faculdade têm faculdade de graça, moradia de graça, alimentação de graça e um salário, né? Então, o polo aquático foi um trampolim social para eles, né? E outros estão com bastante chance de também ir para São Paulo próximo ano. E a gente já teve 3 atletas convocados para a seleção brasileira. E essa possibilidade de ter uma piscina, a gente tem um espaço bacana lá no Cuca, o que é que isso proporciona para as crianças, em termos que você tem observado aí de melhorias, quando elas chegam e não têm tanto esse contato, né? Como é que é?
Bom, no Cuca a gente está com um projeto de começar o polo aquático, né? Já está em fase de finalização, só estamos aguardando chegar as bolas, né? Que eu acredito que já foram solicitadas. Porém, no Cuca o público é a juventude, né? A gente trabalha de 15 a 29 anos no Cuca, é o público-alvo do Cuca. Então a gente vai pegar essa faixa etária de 15 a 29 anos, porém no Cuca, nesse primeiro momento, a intenção vai ser mostrar, né? Dar o acesso ao polo aquático. Apresentar, né? Apresentar o polo aquático, vivenciar aquele esporte novo. Então, o Cuca é um projeto a longo prazo. No início, é dar essa oportunidade, vivenciar o esporte e aprender os fundamentos básicos. Como no Cuca a gente não tem rendimento, salvo algumas exceções, então, para se chegar num time competitivo, pode ser que leve uns 2, 3 anos. Mas a primeira chama vai ser acesa, né? Então, a gente não vai deixar essa chama se apagar. Então, o objetivo é esse. Para quem está com a primeira, não tem tanta pretensão, quer praticar o polo para conhecer mesmo, que benefício você citaria desse esporte? O polo aquático ele é considerado o esporte hoje o mais cansativo de todos. Por quê? Né? Porque a gente joga numa piscina de 30 metros, quase o tamanho de uma quadra, e eu tenho apenas 30 segundos para atacar. Então eu tenho que sair da minha defesa e ir para o ataque em 30 segundos e concluir uma jogada, né? Envolver o adversário e concluir em gol. Então, o jogador de polo aquático, ele vai ter, entre todos os esportes, talvez um dos melhores preparos físicos. Porém, para adentrar no esporte, já tem que ter um nívelzinho. E essa é a maior dificuldade do polo aquático, que tem que saber, tem que ter um nível razoável de natação para poder suportar a intensidade de treinamento do polo. Por mais que eu esteja iniciando no polo, cansa e cansa muito. E tem mulheres nesse esporte? Tem mulheres. Hoje a gente infelizmente só tem 2 meninas treinando no Náutico. Uma delas já morou em São Paulo durante um ano, foi convocada para a seleção brasileira já durante um ano. E lá no comecinho da revitalização do polo, a gente teve um time feminino, mas bem amador, né? As meninas não treinavam periodicamente, mas chegaram a competir. Mas hoje eu tenho 2 meninas que treinam mesmo com os meninos todos os dias. E por que o Ceará tem se destacado aí? Você citou os feitos da equipe. Eu acho uma mistura de talento, né? A gente trabalhar com essa molecada baixa renda, por um lado é muito difícil pelas condições financeiras, que viajar pra gente é sempre muito difícil. O Náutico é um clube grande, mas ele não foge da regra dos clubes do Brasil, principalmente do eixo Norte-Nordeste, que eles estão passando por um momento de readaptação. A maioria sofre problemas financeiros, mas nunca faltou o mínimo pra gente trabalhar no Náutico. Porém, para bancar um time inteiro é complicado, né? Numa viagem. Então, por esse lado é complicado trabalhar com os... Mas por outro lado, eles vêm com uma vontade muito grande de vencer na vida. E às vezes eles se agarram no esporte como a única forma deles conseguir um trampolim social, né? Mudar de vida. Então, eu acho que é essa soma de vontade, talento, e a minha parte é a determinação de eu estar lá todo dia motivando eles, tirando o que eu posso tirar deles. Você falou aí que é o esporte mais cansativo, mas com relação à lesão, deve ter tanto pela água, né? O polo aquático dificilmente lesiona. Tem contato dos atletas? Tem muito contato, né? Muita gente até confunde polo aquático, que é um esporte violento, que as pessoas... Parece com rugby. Parece com rugby, e quem está de fora acha que muitas vezes está saindo porrada lá dentro. Mas não, são lances do jogo, são lances duros, que fazem parte do jogo e que o jogador já está adaptado a isso. Mas às vezes, para aquela primeira pessoa que está vendo a primeira vez, ela pode achar que está tendo pancadaria. Mas não, o polo aquático ele é um jogo viril, porém leal. Dificilmente você vai ver alguém saindo sangrando da água, machucado, lesionado. E o que você indicaria assim, para quem está querendo começar no esporte? Que conselho você daria nesse? Perseverança, né? Como qualquer outro esporte, o polo aquático é difícil, ele não é fácil, né? A gente pede que, para quem queira fazer o polo aquático, que tenha um nível mínimo de natação, né? Que se locomova na água de uma forma desejável. Tem equipamento de segurança? Não, o polo aquático só se usa sunga e uma touca, né? E tem que ter a piscina, a bola e trave. Mas, basicamente, a sunga e uma touca que tem proteção auricular, né? Porque pode sobrar um cotovelo sem querer, né? Geralmente é sem querer. E pode machucar o tímpano, né? Perfurar um tímpano. Então a única proteção que se usa e alguns jogadores que usam aparelho bucal usam protetor bucal. Ok, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ver outra matéria aqui relacionada ao triatlon, que a gente falou nos blocos anteriores. É no nosso quadro Doutor Bom Exemplo de hoje, é ainda no clima dos esportes aquáticos. Vamos conhecer o Dr. Ulisses Pontes. Ele é pediatra e há 2 anos se descobriu um atleta de triatlon. O médico já competiu até no Ironman.